Obrigado, Alfredo. Quero dizer que para mim é uma honra, uma alegria ter sido convidado pela Microlabs para fazer parte deste webinar. Quero também cumprimentar todos os colegas que estão do outro lado. Pena que eu não consiga ver todos. Sei que cada vez mais estão a ter acesso ao webinar muita gente, e agradecer pela vossa presença. Na verdade, isto não vai ser uma aula, vai ser uma conversa, e eu espero que possam encarar desta forma. Vai ser uma conversa. Eu sei que a maior parte dos participantes são médicos, não é? A maior parte médicos recém-formados, que ainda não dominam bem a arte da hipertensão arterial, principalmente de prescrever medicamentos para a hipertensão arterial. Então vai ser nesta senda, vamos ter uma conversa. Conforme o Alfredo já disse, podem ir enviando questões. Eu quero dizer que, a princípio, estava a pensar em preparar várias questões para depois responder no fim, mas vou deixar a vossa consideração. E pronto, no final, então, irei responder as vossas questões. Vou fazer, então, o compartilhamento de tela. Alfredo, confirme só se já conseguem ver a tela. Confirmo sim, doutor. Ok. Sim, senhor. Então, o tema que me foi proposto pela Microlabs é este: hipertensão arterial, combinar, cumprir e controlar. Este é o sumário que eu trago. Iremos fazer uma breve introdução, vamos falar um bocadinho da etiologia, rapidamente da fisiopatologia, vamos fazer uma abordagem clínica e depois terapêutica. Como nota introdutória, eu gostaria de destacar o seguinte: a hipertensão arterial é considerada uma doença crônica com múltiplos fatores intervenientes, não é? E que desencadeiam. Alô? Sim, doutor Mauer, conseguimos ouvi-lo. Ok. É uma doença crônica de natureza multifatorial e, na maior parte das vezes, é assintomática. É uma doença de alta prevalência e que, na atualidade, é considerada um problema de saúde pública de âmbito mundial, devido ao seu risco e à dificuldade em controlá-la. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão arterial é definida como a elevação dos níveis tensionais acima de 140 mm de mercúrio para a sistólica e acima de 90 mm de mercúrio para a pressão arterial diastólica. A hipertensão arterial atinge adultos cada vez mais jovens e é considerada um dos mais importantes fatores de risco para a doença cardiovascular. Afeta aproximadamente 1 bilhão de indivíduos em todo o mundo e cerca de 50 milhões de indivíduos nos Estados Unidos. Em África, a sua prevalência está a aumentar. Assim, estima-se que, em indivíduos acima dos 20 anos, em 1990, havia cerca de 54,6 milhões de casos. Em 2000, este número praticamente duplicou e, como podem ver, estimou-se que havia 92,3 milhões de indivíduos com hipertensão arterial. Em 2010, estimou-se que 130,2 milhões de indivíduos em África padeciam de hipertensão arterial. E projeta-se que em 2030 haverá cerca de 216,8 milhões de hipertensos em África. E em Angola? Eu quero dizer-vos que já existem vários estudos em Angola que abordam a prevalência da hipertensão arterial. Assim, eu trago-vos aqui muito rapidamente este trabalho que fala sobre a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em funcionários públicos da Universidade Agostinho Neto. Neste trabalho, a hipertensão arterial
teve uma prevalência de 45,2%. Um outro estudo realizado, publicado em 2017, que falava sobre a prevalência, consciencialização, tratamento e controle da hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia entre adultos no município do Dande, da província do Bengo, mostrou uma prevalência de hipertensão arterial de cerca de 18%. Mas aqui este é um trabalho, é um estudo de base populacional, um estudo aleatorizado com uma população muito mais jovem. Também um estudo publicado o ano passado, mas com dados de 2017, que é o MMM, que é um estudo que seguiu-se um protocolo da Federação Internacional de Hipertensão e da Sociedade Internacional de Hipertensão e que foi implementado em 6 províncias de Angola. Este estudo, que envolveu cerca de 17.481 indivíduos, mostrou uma prevalência de hipertensão de cerca de 34,5%. Um outro estudo, já com dados de 2018, também na senda do MMM, mostrou, tanto este estudo envolveu cerca de 14.433 indivíduos, a prevalência de hipertensão foi de 33,6%. O de 2017, 34,5%, já o de 2018, 33,6%. Portanto, sem uma diferença estatística significativa, ou seja, a prevalência de hipertensão anda aí à volta dos 33%, 34%. Destes indivíduos, apenas 54,2% estavam conscientes que eram hipertensos. E apenas 46,3% estavam sob medicação. Então, vocês não sei se conseguem compreender. Apenas metade dos indivíduos hipertensos sabem da sua condição e destes apenas metade fazem medicação. E também este estudo mostrou que apenas 19,7% estavam controlados. Então, isto chama-nos a atenção do real problema da hipertensão em Angola. Ou seja, nós temos prevalências à volta dos 30 e tal %. Então, quem, como eu, e sei que aqui muitos da plateia, do outro lado, que lidam com doentes, principalmente do setor público, sabem que a hipertensão arterial é a principal causa de insuficiência cardíaca no nosso meio, é a principal causa de insuficiência renal, é a principal causa de AVC no nosso meio. Então, é um grande problema de saúde pública, como eu já o disse antes. Falando um bocadinho da etiologia da hipertensão arterial, como eu disse antes, ela é de natureza multifactorial. Então, vários fatores concorrem para o seu surgimento. Assim, eu destaco apenas alguns, não é? Como vocês podem ver, alguns fatores modificáveis, como o consumo de sal, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o stress e o nível socioeconômico. Também alguns fatores não modificáveis, como a idade, a hereditariedade, a raça negra e a presença de diabetes mellitus. Também gostaria de destacar que a hipertensão arterial ela pode ser classificada como hipertensão arterial essencial ou primária, que geralmente representa cerca de 90% dos casos e que geralmente tem uma interação entre a carga genética, a reatividade vascular anormal, a alta ingestão de sal, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, o stress e a disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a hipertensão arterial secundária, que representa, em regra, cerca de 10% dos casos e que geralmente é causada por nefropatia, pode ser por causa vascular, pode ser de origem gestacional, medicamentosa ou endocrinopatias. Assim, rapidamente falar da fisiopatologia, dizer que a pressão arterial é determinada
por dois parâmetros, que é o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Estes dois parâmetros é que vão determinar, não é, a pressão arterial. Assim, se eu tiver um aumento a nível do volume sistólico ou da frequência cardíaca, isso vai fazer com que o débito cardíaco aumente e, consequentemente, a pressão arterial aumenta. Se eu também tiver um aumento na resistência vascular periférica, também irei ter um aumento da pressão arterial. E tudo isto, portanto, é influenciado por fatores genéticos, fatores ambientais, vasculares, hormonais, renais e nervosos. Este quadro mostra rapidamente aqui um esquema sobre a fisiopatologia do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E eu gostaria de destacar aqui que a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai levar à retenção de água e de sal e, consequentemente, o aumento do volume circulante e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial. Em termos de classificação, eu trago aqui este quadro que apresenta as diretrizes brasileiras de hipertensão, aqui na primeira coluna, a categoria da Sociedade Internacional de Hipertensão e OMS e a categoria do JNC7. Como vocês podem ver, praticamente a classificação é a mesma. Eu vou só rapidamente mencionar. É considerada hipertensão arterial ótima quando nós temos valores tensionais 120, abaixo de 120 a sistólica e abaixo de 80 a pressão arterial diastólica. A normal, quando temos a pressão arterial sistólica entre 120 e 129 e a diastólica entre 80 a 84. É considerado pré-hipertensão quando temos valores de pressão arterial sistólica de 130 a 139 e de 85 a 89 para a diastólica. É considerada hipertensão estágio 1 quando temos valores de pressão arterial sistólica de 140 a 159 e diastólica de 90 a 99. A hipertensão estágio 2 quando temos valores de sistólica entre 160 a 179 e a diastólica entre 100 a 109. E é considerado hipertensão estágio 3 quando temos valores sistólicos acima ou igual a 180 e acima ou igual a 110. Depois temos a hipertensão arterial sistólica isolada, quando temos valores acima de 140 a sistólica e inferiores a 90 a diastólica. Eu trago-vos também aqui este quadro que fala acerca portanto, da classificação quanto à repercussão em órgãos-alvo. Assim, é considerada estágio 1 quando não há evidência de repercussão em órgãos-alvo. Portanto, estamos a falar do indivíduo já hipertenso, não é? De um daqueles estadios que eu mencionei, mas sem evidência de repercussão em órgãos-alvo. Depois temos a hipertensão estágio 2, quando temos pelo menos uma lesão em um dos seguintes órgãos. Por exemplo, hipertrofia cardíaca, estreitamento das artérias do fundo do olho, proteinúria ou aumento dos valores da creatinina, a evidência radiológica ou ultrassonográfica de aterosclerose a nível das artérias carótidas, aorta, ilíaca ou femoral. E é considerada estágio 3 quando temos repercussão grave a nível do coração, por exemplo, a presença de angina pectoris, infarto agudo do miocárdio ou a presença de insuficiência cardíaca. Alfredo, estou aí muito rápido? Nem por isso, doutor, nem por isso. Tá bom. Nem por isso. Bom, se eu estiver a acelerar muito, tu avisas, por favor. Tá bem. Temos também repercussão grave quando temos repercussão a nível cerebral, nomeadamente AVC ou um AIT e encefalopatia hipertensiva. Ou no exame do fundo do olho, quando temos a presença de exudado com ou sem papiledema e a presença de hemorragia. E também a nível renal, quando os valores da creatinina estão acima de 2 miligramas, e a nível dos vasos, quando temos a presença de aneurisma ou doença arterial oclusiva sintomática. Trago-vos também aqui este quadro
que é das diretrizes brasileiras de hipertensão deste ano, é mesmo muito recente, para a classificação da hipertensão arterial. Assim, é considerada a pressão arterial sistólica quando a hipertensão, quando temos no consultório a presença de valores acima ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Já na MAPA, que é a medição ambulatória da pressão arterial, os valores são diferentes e isso é preciso às vezes nós diferenciarmos, porque muitas vezes portanto, alguns colegas mandam doentes, não é? Que já com exames de MAPA e que os valores são um bocadinho diferentes. Assim, na MAPA, nas 24 horas, os cut-offs, né, os pontos de corte, é de 130 a 80 milímetros de mercúrio. Isto nas 24 horas. Na vigília, temos que ter valores acima de 135 milímetros de mercúrio, a sistólica, e a diastólica acima de 85 milímetros de mercúrio. Já durante o sono, os cut-offs baixam um bocadinho, não é? Porque nós sabemos que, em termos fisiológicos, a pressão arterial tem que descer durante a noite, não é? O metabolismo é menor, logo, os cut-offs são um bocadinho menores, e assim, para a sistólica, o valor é de 120, a sistólica, e para a diastólica, de 70 milímetros de mercúrio. Já a medição residencial da pressão arterial, o MRPA, ou a medição residencial, portanto, os brasileiros usam esse termo residencial, mas também pode ser utilizado o termo... agora esqueci-me do nome que os portugueses usam, mas pronto. A MRPA, os cut-offs é de 130 a 80. Na abordagem clínica, gostaria de destacar aqui alguns pontos que são o seguinte. É necessário procurarmos por alguns sintomas, nomeadamente a presença de cefaleia, palpitações, epistaxes, zumbidos e a presença de escotomas. Não se esqueçam que, na maior parte dos casos até, trata-se de uma doença silenciosa, mas que muitas vezes cursa com esta sintomatologia. É necessário também, na anamnese, inquirir os antecedentes de pressão arterial, principalmente, por exemplo, em mulheres, perguntar, inquirir sempre se durante a gestação houve subida da pressão arterial. A história familiar também muito importante, ver se os familiares diretos, nesse caso o pai e mãe, têm história de hipertensão arterial. A sintomatologia sugestiva da afetação cardíaca, a presença de diabetes mellitus, angina, nefropatia, dislipidémias, os maus hábitos de vida, estamos a falar do sedentarismo, o excesso de dieta com uso de sal na alimentação, álcool, uso de cigarro, o uso de alguns medicamentos que causam hipertensão arterial, por exemplo, posso citar como, por exemplo os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroides. Como vocês sabem, os AINES, no seu mecanismo, eles retêm sódio. Logo, muitas vezes, alguns doentes que estejam a fazer medicação com AINES podem ter uma subida transitória da pressão arterial. O uso de medicação para hipertensão arterial e o seu incumprimento terapêutico. Tudo isto deve ser de forma cuidadosa explorada na anamnese. Também, na anamnese, devemos pesquisar sintomatologia que nos sugira causas secundárias de hipertensão arterial, por exemplo, hematúria, edema, a presença de ronco e da apneia noturna, crises de cefaleia, sudorese e palpitações, ganho ou perda excessiva de peso recente, artrites e exames laboratoriais alterados. Agora vou passar assim rapidamente, não é? Porque também acho que já é melhor não aprofundar muito, mas como a maior parte da plateia são médicos, não se esqueçam do exame físico, palpar o precórdio, ver o itus, não é? Para a presença de cardiomegalia ou de hipertrofia, palpar a fúrcula external, palpar todos os pulsos, não se esqueçam disso. É necessário sempre palpar todos os pulsos, tanto os femorais
os pediosos, os membros superiores, a auscultação do abdômen também é muito importante, ver a presença de sopros a nível do abdômen, dorso e flancos, a auscultação das carótidas também é muito importante. Outro aspecto que eu gostaria também aqui de salientar é a medição da pressão arterial. Não se esqueçam, meçam sempre, sempre, sempre os dois braços, ver a diferença, se a diferença é grande ou não, medir pelo menos 2 vezes, medir também com intervalos de semana, e também chamar a atenção para as regras rigorosas do comprimento da pressão arterial, nomeadamente o indivíduo tem que estar descansado pelo menos 5 minutos, não deve estar com a bexiga cheia. Quando medirem, o indivíduo tem que estar com os pés assentos no chão, nada de pernas cruzadas, o membro que esteja a medir deve estar apoiado sobre uma mesa na altura mais ou menos do coração, a nível do quarto espaço intercostal. Tudo isso é necessário medir com muito rigor. E isso eu chamo a atenção por quê? Porque há um estudo recente feito também na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, que compararam a medição entre enfermeiros, médicos e vários outros técnicos, e por incrível que pareça, os médicos foram aqueles que mediram de forma menos ideal. Então, é necessário medir sermos mesmo muito rigorosos na medição da pressão arterial. Relativamente ao diagnóstico diferencial, eu vou só chamar a atenção para o seguinte: a hipertensão arterial primária, né, ou essencial, geralmente ela é leve, moderada, assintomática e sem grande repercussão hemodinâmica. Geralmente a história familiar de hipertensão arterial primária. Os indivíduos também obesos e com sobrepeso são aqueles que mais nós encontramos hipertensão primária. Já os indivíduos que têm hipertensão secundária geralmente chamam-nos a atenção porque o surgimento geralmente é antes dos 30 anos e depois dos 55 anos. Geralmente encontramos pressões muito altas com repercussão do órgão-alvo. Também a hipertensão geralmente é grave, persistente e de difícil controle. Aqui refratária, peço desculpa, tem aqui um errozinho, mas geralmente de difícil controle. Geralmente temos picos de hipertensão arterial e isso é que nos chama a atenção para o facto de se tratar de uma hipertensão arterial secundária. Eu aqui não vou entrar em pormenor, mas dizer que é necessário sempre, nos casos, não é, de indivíduos, por exemplo, jovens, indivíduos com pressões muito elevadas, já com repercussão do órgão-alvo, é necessário descartarmos todas estas patologias, não é? Eu vou só citá-las rapidamente: tempo apneia do sono, doença renal parenquimatosa, doença renovascular, a coartação da aorta, o síndrome de Cushing, o feocromocitoma, o hipertiroidismo, a acromegalia e muitos outros. Eu depois vou partilhar com o Alfredo. Se alguém que estiver interessado, também podemos enviar estes slides sem qualquer problema. Nos exames complementares, eu sugiro sempre, no estudo do doente hipertenso, solicitar sempre um hemograma, não é? Para nós vermos se tem anemia, glicemia, para descartarmos diabetes mellitus, vermos a função renal, solicitarmos o perfil lipídico, solicitarmos uma urina 2 para vermos a presença de SA ou não presença de proteinúria, um ionograma para vermos os iões. Muitas vezes é necessário mesmo fazermos o exame do fundo do olho, não é? Fazermos uma fundoscopia e um eletrocardiograma. Isto para quê? Para vermos se no eletrocardiograma temos critérios de voltagem para a hipertrofia ventricular esquerda, não é? Para vermos se há ou não presença de lesão do órgão-alvo. Também sugiro sempre solicitarem um ecocardiograma, caso haja hipertrofia ventricular esquerda por critérios de voltagem no eletrocardiograma, e nos indivíduos que apresentem hipertensão arterial no estágio 1 e 2 com fatores de risco associados.
Também na hipertensão arterial com suspeita de disfunção cardíaca. Outro exame importante é o exame de mapa. Aqui eu também trago algumas indicações para o exame de mapa. Quando é que nós devemos solicitar um exame de mapa? Quando há suspeita de hipertensão de bata branca. O que é isso de hipertensão de bata branca? É o indivíduo que no consultório tem valores de pressão elevados, mas que no domicílio, não é, apresenta valores normais. Então, isso chama-nos a atenção que esse indivíduo pode ter um efeito de bata branca. Então, podemos solicitar um exame de mapa que vai confirmar ou infirmar o diagnóstico de hipertensão de bata branca. Outra indicação para o exame de mapa é a avaliação da hipertensão borderline. Aquele indivíduo que apresenta uma hipertensão à volta dos 140, 141, 142, 90, 91, que nós estamos aqui, não sabemos bem se é ou não é hipertenso, então podemos também solicitar um exame de mapa para avaliação da hipertensão nessas situações. Outra indicação importante é a avaliação da resposta terapêutica. Muitas vezes os doentes estão medicados, mas não estão controlados. Então, com o exame de mapa, podemos avaliar se efetivamente o indivíduo está ou não está controlado. Outra indicação para o exame da mapa é nos doentes, nos indivíduos suspeitos de hipertensão mascarada. Outra vez, o que é isso de hipertensão mascarada? É o contrário da bata branca, ou seja, o indivíduo que no consultório apresenta níveis de pressão normais, mas quando o indivíduo no domicílio apresenta níveis elevados. Então, este indivíduo também é sugerido um exame de mapa. Na hipertensão na gravidez, e outra indicação que é muito pouco pedida, mas aproveito já aqui para destacar, é a suspeita de hipotensão ortostática. Aqueles doentes, por exemplo, diabéticos, que têm insuficiência autonômica, podemos e devemos solicitar e que apresentam sintomatologia, não é? Que muitas vezes os doentes queixam-se de tonturas, muitas vezes têm síncope ou pré-síncope, podemos solicitar um exame de mapa para avaliar hipotensão ortostática. Outros exames complementares que eu não vou entrar em pormenor, por exemplo, uma ultrassonografia abdominal, uma cintilografia renal e por aí fora, podemos solicitar. Também o ultrassom com Doppler na artéria renal, caso suspeitemos, por exemplo, de estenose da artéria renal. E por último, se nós, em caso de hipertensão arterial grave com sopro abdominal, podemos pedir mesmo uma angiografia renal para avaliar a artéria renal. O doseamento da aldosterona, da renina, para, em caso de suspeita de hiperaldosteronismo primário, e outros exames complementares que eu cito aqui, por exemplo, TAC do abdômen, catecolaminas estéricas, catecolaminas urinárias, aldosterona, mas isso tudo quando há suspeita de hipertensão secundária. Outro ponto que eu gostaria de destacar são os fatores de risco. Eu, por acaso, não tinha isto na minha apresentação, acho que coloquei ontem. Por quê? Porque muitas vezes estamos a falar o doente hipertenso com fator de risco e depois não desenvolvemos um bocadinho sobre fatores de risco. E como eu sei que tem muitos médicos novos que estão agora a entrar nas leads da hipertensão, eu destaco aqui alguns fatores de risco importantes na hipertensão arterial. Por exemplo, a idade acima de 55 no homem e acima de 65 na mulher. É um fator de risco. Doença cardiovascular prematura em parentes de primeiro grau. Primeiro grau estamos a falar pai e mãe, não é? Pai e mãe também. Homens é considerado prematuro quando a doença cardiovascular desenvolve-se em indivíduos com menos de 55 anos e em mulheres com menos de 65 anos. Então, é considerado doença cardiovascular prematura. Também a presença de tabagismo é um fator de risco, dislipidémias, a presença de diabetes mellitus e obesidade, com um índice de massa corporal acima dos 30 kg por metro quadrado. Eu apresento também aqui esta tabela, onde apresento os fatores de risco, a presença de lesão do órgão-alvo ou de doença. Assim,
eu uso sempre esta tabela quando tenho o meu doente hipertenso para estadiamento, para o seu estadiamento. Assim, vamos lá ver. Por exemplo, um indivíduo sem fator de risco, mas que apresenta vamos aqui no estágio 1. Estágio 1, ou seja, uma pressão arterial sistólica de 140 a 159, com uma pressão arterial diastólica de 90 a 99, a 90 a 99. Sem fator de risco, este indivíduo apresenta um risco baixo. Mas este mesmo indivíduo, que apresenta, não é, com pressão arterial estágio 1, mas que apresenta, por exemplo, obesidade ou diabetes mellitus, já passa para risco moderado. Mas se este mesmo indivíduo for obeso, diabético e tiver, por exemplo, lesão do órgão-alvo, tiver hipertrofia ventricular esquerdo, o risco passa para alto. Ok? Então, é sempre importante utilizar essas tabelas, porque depois vão nos indicar a conduta em termos terapêuticos. Então, passemos para aquilo, não é? A parte que a maior parte das pessoas aguardam, que é relativamente à terapêutica. E aqui na terapêutica, eu começo sempre com medidas gerais. E as medidas gerais devem ser não apenas para os indivíduos pré-hipertensos ou hipertensos de estágio 1, mas deve ser para todos. Assim, nas mudanças de estilo de vida, orientar sempre a uma dieta hipossalina, que isto corresponde a cerca de 100 milimoles por dia ou inferior a 2,3 gramas por dia em todos os indivíduos hipertensos. Restrição alcoólica inferior a 10 gramas por dia em mulheres e 20 gramas por dia em homens. Isso corresponde, por exemplo, a uma cerveja nas mulheres e 2 para os homens, 1 copo de vinho para as mulheres e 2 copos para os homens. Os homens têm mais por causa de terem maior massa corporal, claro. Também orientar sempre a cessação tabágica. Só redução tabágica não funciona. O ideal mesmo é a cessação. A dieta DASH, não é? que é uma dieta rica em vegetais, em frutas, redução do sal, alimentos com alto teor de potássio. Também, aqui nas medidas gerais, recomenda sempre a diminuição do peso corporal. Nos indivíduos obesos e sobrepesos, tem que perder pelo menos 5 a 10% do seu peso. E o exercício físico. Orientar exercícios aeróbicos de pelo menos 30 minutos de atividade física dinâmica moderada, por exemplo, uma caminhada 5 a 7 dias por semana é o ideal. Em relação às medidas farmacológicas, de acordo com as recomendações do JNC 8, é recomendado aqui alguns alvos terapêuticos que é importante cumprir. Por exemplo, os indivíduos com menos de 60 anos, o alvo terapêutico é reduzir abaixo de 140 a sistólica a 90 a diastólica. Mas se o indivíduo tiver mais de 60 anos, o target é diferente. Vocês veem aqui que já o target é de 150, 90. E eu quero chamar a atenção para isso. Por exemplo, ainda esta semana, ligou-me o meu pai, que tem 70 anos, e dizia-me ele, olha, eu sempre que a minha pressão baixa para 140, 130, eu sinto tonturas, sinto-me mal. Mas quando ela está nos 150, 155, eu sinto-me bem. E é mesmo por isso. Por quê? Porque reduzirmos muito a pressão arterial nos indivíduos com alguma idade, estamos a reduzir a pressão arterial média e, consequentemente, vocês sabem que a pressão arterial média é a pressão de perfusão cerebral. E isso, claro que vai ter, o indivíduo vai sentir e poderá ter tonturas e pode mesmo até, muitas vezes, ter sensação de desfalecimento e ter mesmo síncope. Então, nos indivíduos com alguma idade, ter muito cuidado nos alvos terapêuticos.
Se o indivíduo for o diabético ou com doença renal crônica, o target, né, o alvo terapêutico é abaixo de 140/90. Gostaria também de trazer aqui as características desejáveis de um bom antihipertensivo. Primeiro, ter demonstrado a capacidade de reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovascular, ser eficaz por via oral, ser bem tolerado, ser administrado preferencialmente em dose única ou poder ser usado em associação. Então, eu trago aqui este fluxograma das diretrizes brasileiras de hipertensão, que é deste ano, por acaso acabou de sair. E vamos lá então falar um bocadinho acerca do fluxograma do tratamento do doente hipertenso. Se o indivíduo tiver uma pressão arterial estadio 1, ou seja, estamos a falar o indivíduo, aqui neste caso é o indivíduo pré-hipertenso, ou em estadio 1 de risco baixo, ou nos indivíduos idosos ou muito frágeis, iniciar sempre a monoterapia com diurético, bloqueador do canal de cálcio, IECA, o ARA2 ou bloqueador beta-bloqueador em indicações específicas. Se a meta não for alcançada, então podemos avançar para a combinação de 2 fármacos. Notem que aqui neste fluxograma diz logo, se o indivíduo tiver hipertensão estágio 1 com risco moderado e alto, ou hipertensão arterial com estágios 2 e 3, iniciar logo aqui com a combinação de 2 fármacos. Então, nós só devemos iniciar, portanto, monoterapia se o indivíduo tiver estágio 1 de risco baixo, ou indivíduos idosos, mas se o indivíduo já for de estágio 1 com risco moderado e alto, estágio 2 e 3, iniciar logo com a combinação de 2 fármacos. Neste caso, a combinação pode ser um IECA ou ARA, mais bloqueador de canal de cálcio e diurético. Se a meta não for alcançada, então avançamos para a combinação de 3 fármacos, a mesma IECA ou ARA, mais bloqueador de canal de cálcio, mais diurético. Se mesmo assim a meta não for alcançada, podemos então adicionar um quarto fármaco. Neste caso, se o doente não tiver doença renal crônica, poderá ser a espironolactona. Se mesmo assim a meta não for alcançada, então aí podemos adicionar outros fármacos, como por exemplo beta-bloqueadores, simpaticolíticos, alfa-bloqueadores e vasodilatadores. Gostaria também aqui de destacar que, de acordo com as recomendações do JNC8, os indivíduos não negros podemos começar com qualquer uma das classes, nomeadamente por diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio, IECA ou ARA2. Mas eles chamam a atenção para o indivíduo negro, devemos iniciar apenas com tiazídico ou diurético tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. Já o indivíduo com doença renal crônica, iniciar com IECA ou com ARA. Isto se não estiver em diálise, obviamente. Quer dizer, peço desculpa, isto se, ou mesmo os doentes com diálise, perdão, também iniciar com IECA ou com ARA. Aqui eu trago um outro fluxograma mais detalhado, e aqui eu ainda vou perder algum tempinho com vocês a explicar aqui algumas coisinhas e que podemos depois, na discussão, voltar a falar. Nos indivíduos adultos com mais de 18 anos com hipertensão, primeiro, iniciar mudança no estilo de vida, que é sempre importante. Iniciar medicação antihipertensiva nos indivíduos diabéticos com doença renal crônica. Assim, na população geral, indivíduos sem diabetes ou com doença renal crônica, se o indivíduo tiver mais de 60 anos, a meta da pressão arterial tem que ser abaixo de 150 mm de mercúrio. Se o indivíduo for não negro, iniciar com diurético tiazídico ou IECA ou bloqueador do canal de cálcio, isolados ou em combinação. Se for negro, iniciar com diurético tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. Neste caso também isolado ou em combinação.
Neste outro braço, já estamos a falar do indivíduo com diabetes ou com doença renal crônica. Se o indivíduo for diabético com doença renal crônica, independentemente da idade, com diabetes presente sem doença renal crônica, a meta é a pressão arterial sistólica inferior a 140 mm de mercúrio, vimos para este braço. Também, se for não negro, iniciar com diurético tiazídico ou IECA ou bloqueador do canal de cálcio, isolado ou em combinação. Se o indivíduo for negro, iniciar com diurético tiazídico ou com bloqueador do canal de cálcio, isolado ou em combinação. Já neste braço, qualquer idade, se o indivíduo tiver doença renal crônica presente, sem diabetes, o target também, o alvo, é abaixo de 140 mm de mercúrio. Aqui já não interessa a raça. Iniciar com IECA ou com ARA2, isolado ou em combinação com outras classes de antihipertensivos. Ainda aqui, se o target não for alcançado, não é? Portanto, não conseguimos atingir as metas, vamos então, primeiro, maximizar a primeira droga antes de adicionar uma segunda, adicionar a segunda antes de alcançar a dose da primeira medicação ou iniciar com duas classes de medicação separadamente ou em dose fixa ou em combinação. Se a meta não for alcançada, devemos reforçar a medicação e a mudança do estilo de vida. Vocês veem que a mudança do estilo de vida entra em praticamente em todas as fases, em todas as etapas. Por exemplo, imagina que o vosso doente continua a beber álcool, né, de forma desmesurada. Então, neste caso, chamar a atenção para este sentido, olha, tem que reduzir o consumo de álcool e por aí fora. Mesmo assim, se o indivíduo, a meta não for alcançada, continuar então com o reforço da medicação e mudança do estilo de vida, adicionar e titular o diurético tiazídico ou IECA ou ARA ou o bloqueador do canal de cálcio. Aqui eles chamam a atenção para evitar a combinação com IECA e com ARA, que eu já vou voltar a falar mais à frente. Se a meta não for atingida, reforçar novamente a medicação, mudança do estilo de vida e aí adicionar outra classe de antihipertensivo. Neste caso, pode ser o beta-bloqueador ou a aldosterona, né, que eu indiquei no fluxograma passado. Se a meta, mesmo assim, não for atingida, aí já teremos que avançar para outro tipo de abordagem. Se for atingida, então continuar com o tratamento e monitorizar. Eu trago aqui este hexágono que a maior parte de vocês certamente conhece. Aqui a verde, estas linhas a verde indicam as combinações preferenciais, por exemplo, diurético tiazídico e inibidor da IECA, ou bloqueador do receptor de angiotensina, por exemplo, ARA2 e diurético tiazídico, bloqueador ARA2 com bloqueador de canais de cálcio, bloqueador de canal de cálcio e IECA, peço desculpa, são as combinações possíveis. Agora, evitar esta combinação aqui, que é os inibidores da IECA com os bloqueadores, ou com os ARA2, com os bloqueadores do receptor da angiotensina. Esta combinação não é recomendada. Por quê? Porque estas duas classes vão atuar na mesma via, no eixo renina, angiotensina, aldosterona. Portanto, o que é que os estudos mostraram? Que indivíduos que faziam estas duas classes, a mortalidade aumentava. Então, esta combinação é de todo desaconselhada. Muitas vezes vocês poderão ver, por exemplo, os nefrologistas utilizam estas classes nos doentes, por exemplo, com nefropatia diabética. É uma situação à parte, é possível utilizar sim, mas nas situações gerais, evitar utilizar estas combinações. Aqui, mais uma vez, mostro aqui esta pirâmide, iniciar sempre com a mudança no estilo de vida, depois, o segundo pilar, usar diuréticos tiazídicos, os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, neste caso o IECA e ARA, bloqueadores de canais de cálcio. Se esta combinação não resultar, avançar então para
o quarto pilar, que é o quarto fármaco, que é a espironolactona. Isto se o doente não tiver insuficiência renal crônica, obviamente. Se mesmo assim não funcionar, o outro pilar são os beta-bloqueadores ou os alfa-bloqueadores, perdão, e por último, os vasodilatadores diretos, os alfa-bloqueantes. Eu agora vou destacar aqui alguns fármacos que estão a ser comercializados ou promovidos pela Microlabs, e eu gostava de destacar aqui este medicamento, que é o Amlosar. Eu quero dizer-vos que eu estou a usar este fármaco sensivelmente, se a memória não me falha, para aí há uns 2, 3 meses, e tenho tido muito bom feedback. Este Amlosar é uma combinação da amlodipina e do losartan. É essencialmente nos doentes com hipertensão moderada a grave, nos doentes diabéticos. Eu quero dizer que os meus doentes diabéticos, a maior parte estou a passar, que não consigo controlar só com amlodipina, com losartan, por exemplo, estou a adicionar amlodipina, né, a fazer o Amlosar, e tenho tido muito bons resultados. O feedback está a ser muito bom. E também nos doentes com hipertensão refratária, né? Aqueles de difícil controle, este medicamento é uma boa escolha e podemos titular sem qualquer problema. Em caso de refratariedade, ou seja, aqueles doentes que não conseguimos controlar só com o Amlosar, podemos adicionar a hidroclorotiazida, o Amlosar H. Também é muito bom este medicamento. Não é pela Microlabs convidar-me, mas tenho tido muito bom feedback por parte dos doentes e até agora não tenho queixas. Também é ideal para os doentes hipertensos moderados a graves, os doentes diabéticos, porque a hidroclorotiazida é apenas em dose muito baixinha, vocês podem ver que é mesmo em dose de 12,5, e nos doentes com hipertensão refratária. Também, ainda dentro do portfólio da Microlabs, gostava de destacar o telmisartan, que o nome comercial é o Arbitel. Eles têm em várias dosagens, de 40 a 80 miligramas, também muito bom. Eu quero dizer que dentro da classe do Zara 2, eu acho que neste momento este é dos mais potentes que existe no mercado. Há uma combinação em caso de refratariedade, né, de não conseguirem controlar só com o telmisartan, podem também socorrer-se do telmisartan, do Arbitel H, que é a combinação de mais hidroclorotiazida, também 12,5. E por fim, falarmos do Nebivolol mais amlodipina, portanto, uma combinação de Nebivolol 5 mg e amlodipina 5 mg. Este fármaco é ideal, por exemplo, a doentes com angina estável crônica, a doentes com angina vasospástica, né, da angina de Prinzmetal, nos doentes diabéticos também respondem muito bem a este fármaco. Então, assim, em suma, dizer que este é o portfólio da Microlabs. No segmento dos doentes, não esquecer, gostaria de destacar também que é importante a pesquisa contínua das lesões em órgão-alvo. Ou seja, ver se o doente tem hipertrofia ventricular esquerda, tanto no ECG como no eco, a presença portanto, a taxa de filtração glomerular alterada. É necessário também verem a proteinúria, a presença de proteína na urina, se for possível, uma velocidade de onda de pulso. E pronto, basicamente é isso. A estratégia de melhorar a adesão ao tratamento, não se esqueçam, as doses combinadas, por exemplo, facilitam muito a toma dos medicamentos. Muitas vezes, quando os medicamentos tomam de forma isolada muitos medicamentos, não cumprem muito bem a terapêutica ou esquecem-se de tomar. Então, às vezes, as doses combinadas facilitam nesse sentido. Por exemplo, se o doente tiver que tomar um medicamento, vamos supor, losartan de manhã e amlodipina à noite, é muito complicado. O doente às vezes esquece de tomar, falha algumas tomas. Então, se conseguir fazer uma toma única, é muito prático e muito bom para o doente. E pronto,
a automonitorização da pressão arterial. Incentivem sempre os vossos doentes também a irem monitorizando a pressão arterial, a trazerem nas vossas consultas as medidas que eles vão tirando, porque isto ajuda muito no envolvimento, na gestão diária do doente hipertenso. Para terminar, então, combinar fármacos, não é, de forma a cumprir os objetivos, os targets terapêuticos e, desta forma, controlar a pressão arterial. Então, dou por fim a esta apresentação e passemos então para a fase de perguntas e de respostas. Peço desculpa se fui muito detalhei em alguns aspectos, mas para isso é que nós estamos aqui agora, podemos entrar para a discussão. Alfredo, tens muitas perguntas ou não? Temos sim bastantes, doutor, temos bastantes. Epa! Sim, senhor. Ok, muito obrigado, a Lucia, diz que foi claro, obrigado. Eu não consegui ler, deixa-me só ler aqui rapidamente, já agora, né? O feedback e para ver o que é que eu posso... Não sei, como é que queres fazer, Alfredo? Faz a pergunta ou eu vou lendo? Farei eu as perguntas, o doutor depois vai poder respondê-las. Ok, então vamos lá. Ok, primeiro eu quero agradecer a forma eloquente e instrutiva como o doutor abordou o tema. Portanto, este é o momento para os participantes colocarem as questões e eu tenho aqui, por acaso, algumas já que vou passar a ler para o doutor Mauer responder depois. O que devo aqui reforçar é que, como são tantas questões, poderemos não conseguir responder todas elas aqui neste painel, mas como ficou claro na intervenção inicial, é que essas questões que forem colocadas e que não forem respondidas agora, serão respondidas a posterior por e-mail que a Nox enviará para os participantes. Pronto. Dr. Mauer, pronto. A primeira questão. O participante pergunta quais são as medidas hipoigiênico-dietéticas que o doutor acha mais concernente para os idosos. Mais convincente, né? Acho que é isso. Mais? Convenientes. Convenientes. É assim, eu vou lhes ser sinceros. Eu tenho um doente de 94 anos. Com pressões assim um bocadinho elevadas, eu mediquei e tal, estava bem controladinho. Mas o velhote gosta de beber o seu vinho a todas as refeições. E um dia ele foi com a esposa, né? E a esposa perguntou: doutor, o meu marido está sempre a beber vinho, pode? E eu, claro, ele ficou muito aflito, né? 94 anos. E eu disse: olha, o senhor fulano está autorizado a beber um copo de vinho à refeição. E 94 anos, ou seja, o indivíduo que chegou até os 94 anos cuidou-se bem, não é? Então, eu não vou lhe tirar o prazer de beber o seu vinho por causa de... Não, vamos deixar, ou seja, não precisamos, às vezes, para nós conseguirmos a colaboração dos doentes, temos que entrar também na onda. Não, olha, pode beber sim, senhor, um copo de vinho, mas tentar perceber se, por exemplo, não é? Estou a falar das medidas higieno-dietéticas, porque o excesso de álcool realmente faz aumentar a pressão arterial. Então, tentar levar por aí, ou seja, não, está autorizado a beber um copo de vinho, pode beber um copinho de refeição sem problemas. Agora, os idosos, o vinho, por exemplo, sem problema nenhum, pode e deve tomar o seu copo de vinho. A redução do sal, obviamente, o controle da quantidade de gorduras, não é? Também pedir muitas vezes, olha, vamos moderar um bocadinho a ingestão de alimentos ricos em lípidos e podemos até, nesses doentes, por exemplo, colocar mesmo uma estatina, né? Imaginemos que ele faz exames e tem níveis de colesterol, LDL elevados. Se calhar, colocar mesmo uma estatina de forma a reduzir o seu risco cardiovascular. Por outra,
umas caminhadas, olha, pode caminhar, pode... Ou seja, basicamente as medidas higienodietéticas para um jovem é praticamente também para o velho. Não há assim grandes diferenças. É óbvio que vamos apertar mais se o indivíduo for jovem. Okay. Pronto. A segunda questão é, no sistema das medições, por que é que nos idosos, quanto maior o tempo, menor a lista de medicamentos? Quanto maior... Não percebi a questão. Ou seja, no que tange ao uso de tratamento, no tempo de tratamento e o uso sistêmico das medições, por que é que os idosos, quanto maior o tempo, menor a lista de remédios, no caso? Menor o tempo de... Epá, é que eu não consigo perceber a questão. Aqui, mas acho que é mais ou menos assim. Menor o tempo... Olá. Doutor, então vou passar para outra questão. Tá bem. Depois voltamos. Se ele quiser reformular a questão, não percebi. Há uma outra questão aqui. Falando com comorbilidades, qual é a doença que mais afeta a pessoa que mais afeta a pessoa... Não está muito definido. Com a hipertensão? Com hipertensão. Que mais afeta a pessoa com hipertensão? As comorbilidades. Não, as comorbilidades, em regra, costumam ser a diabetes mellitus, né? A dislipidemia, a obesidade. Por exemplo, eu não chamei atenção para algo que é o seguinte. Muitas vezes, um indivíduo que tem um historial familiar, não é, genético muito forte, por exemplo, pai e mãe hipertensos, esse indivíduo, muito provavelmente, os estudos mostram, a maior parte dos indivíduos, 30 a 50% vem a desenvolver hipertensão arterial. Mas, se esse indivíduo for obeso, geralmente desenvolve muito mais cedo, por exemplo, à volta dos 30 anos. É um indivíduo que poderia, por exemplo, desenvolver hipertensão numa situação normal, né? Porque tem uma história familiar muito forte, a hereditariedade é um fator não modificável, poderia desenvolver, por exemplo, aos 50 anos. Mas se ele for obeso, já vai desenvolver a partir dos 30 anos. Portanto, a obesidade, né, e principalmente a obesidade abdominal, é um fator muito importante para o desencadeamento precoce da hipertensão arterial. Ok? Pronto, basicamente a hipertensão, a diabetes, as dislipidemias, a obesidade, o uso do álcool e pronto, essas que eu já citei. Mais... Ok, estou aqui a ver o doutor Amilcar que diz, o professor Amilcar, que tem outras questões, mas vai colocar depois em privado. O gajo vai me apertar quando estivermos juntos. Alfredo, continua, vamos lá. Alfredo, tens o som desligado. Ok, está ligado agora. Consegue me ouvir, doutor? Sim, já. Ok, pronto. Quanto à escolha dos grupos farmacológicos para o tratamento da hipertensão, em que momento devemos escolher um ARA como monoterapia? Iniciar a ARA em monoterapia. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Por exemplo, um doente diabético ou com doença renal crônica, eu posso começar, imaginemos que um diabético ou um doente renal crônico, que por algum motivo não possa, tem alguma contraindicação para o IECA, eu posso começar com ARA. Imagina, por exemplo, que ele desenvolve, sei lá, tosse quando toma IECA, ou angioedema, ou qualquer outra coisa. Este indivíduo pode começar a ARA 2
não é? O diabético, o doente renal crônico, como em monoterapia. Pode, sem problema nenhum. Ok, ok. Temos aqui ainda mais Mas uma não questão. é, por exemplo, na nossa realidade, o indivíduo negro, jovem, iniciar sempre com bloqueador de canal de cálcio, né? Amlodipina, nifedipina, lercanidipina, ou um diurético tiazídico, né? Hidroclorotiazida, amilorida, indapamida e por aí fora. Ok, mais uma questão aqui ao doutor. São vários as classes dos fármacos antihipertensivos. Normalmente, qual é o primeiro fármaco que o doutor orienta para um paciente diagnosticado com tensão arterial ou com pressão arterial? Pois, é assim, o primeiro fármaco vai depender muito do paciente. É o que eu estive a explicar nos fluxogramas. Temos que ver a idade do doente, temos que ver o estadiamento, né? O estágio em que ele está e as comorbilidades. Se for um indivíduo, que eu estava a dizer, né? Que é a nossa realidade, jovem, relativamente jovem, estamos a falar, jovem, estou a falar de indivíduo com 40 anos, para mim é jovem. Jovem, de 30 e tal anos, 38, 39 anos, jovem, negro, iniciar sempre com bloqueador do canal de cálcio ou com diurético. Agora, depois vai acrescentando as outras comorbilidades. Se o indivíduo for diabético, aí já, para além, por exemplo, de um bloqueador do canal de cálcio, vamos aumentar um IECA ou um ARA. Se o indivíduo, por exemplo, for insuficiente renal, a mesma coisa. E pronto, e vamos fazendo o fluxograma de acordo com as comorbilidades que o indivíduo apresentar. Olha, se vocês quiserem, podem, o doutor Amilcar, eu gostava que, não sei se podem liberar o micro dele, mas eu gostava que o liberassem sim. Ele tem sempre alguma coisa boa para nós, se for possível. Também já vamos tarde, né? Doutor, eu acho que não é possível. Estamos tarde, ok, conseguimos. está bem. Vê mais então aí mais umas duas questões. Ou podemos... Edson, você está aí do outro lado? Ele já tinha programou desta forma, né? Tinha que ser o Edson a colocá-lo, exatamente. Ok, mais uma questão. Vamos lá, Alfredo. Estamos muito... Eu, afinal, estendi-me muito, pá. Okay, Acho que okay. a Microlabs, a próxima, já não me convida, pá. Nem por isso. Por acaso, gostamos da intervenção do doutor e, com certeza, nas próximas ocasiões poderemos contar com o doutor. Não, a próxima vez... Alfredo, estamos a conversar isso só para os outros também, né? Para entrar na brincadeira. A próxima vez vai ser no mausoléu, tá vendo? Já ali com uns rissóis ali, tá vendo? Uns suminhos. Essa pandemia veio estragar tudo. Se fosse em outros anos, seria, né? Por acaso, já alguns congressos tivemos juntos e, por acaso, ficaram aqui retidos na memória. Bons momentos, pronto. Enfim, ok, mais questões então, Alfredo, para a gente terminar, que o tempo urge. Doutor, praticamente há mais uma questão, que é a última no caso. Conforme fiz referência, aquelas perguntas que não estão a ser respondidas aqui serão respondidas a posterior por e-mail e, portanto, podem ficar descansados quanto a isso. Existe alguma explicação científica sobre o facto dos negros serem mais propensos à hipertensão do que os brancos? Sim. Já há alguns estudos que mostram alguns genes implicados neste assunto, principalmente naquele eixo renina, angiotensina, aldosterona. Eu sei que os americanos, brasileiros, já têm mesmo alguns genes identificados, e o indivíduo de raça negra principalmente tem ali um problema a nível da membrana, né, a nível renal, que faz desencadear hipertensão arterial
e em idades muito mais cedo do que, por exemplo, os indivíduos de raça caucasiana. Sim, já geneticamente é verdade. Depois tem outra, que se o Dr. Amilcar tiver a me ouvir, se eu não disser, ele vai me ralhar, que é os indivíduos negros têm baixa sensibilidade ao sal. Quer dizer, já tem esse problema genético, ainda têm baixa sensibilidade ao sal, ou seja, a tendência do indivíduo negro é de aumentar mais sal na alimentação. E isso, o sal, já se viu que é um dos fatores independentes mais importantes para o surgimento da hipertensão arterial. Pronto, doutor Mauro, obrigado pelas respostas aqui dadas aos nossos participantes. Nós chegamos no fim do nosso webinar. Queremos agradecer a todos os participantes, em especial ao doutor Mauro. Doutor Mauro, obrigado. Obrigado, Alfredo. Ok. Por outro lado, já agora, peço perdão se fui muito rápido, mas prometo que quando for lá no mausoléu, com aqueles lições todos aí, vou procurar ser um bocadinho mais, se calhar, né? Mais lento, ou não ser tão rápido. Tá bem. Se calhar também a plateia não ficou com essa perspectiva, se calhar deve ter entendido na medida do possível. Pronto. Como grande parte da plateia são médicos, eu fico mais confortado nesse sentido. Ok, muito bem, doutor. Portanto, dando seguimento aos nossos agradecimentos, queremos também agradecer a Microlabs por ter organizado este webinar em parceria com a Nox. De certa forma, também agradecer a Kiamisoft, que esteve aqui a nos dar o suporte das questões técnicas. Desde já agradecer a todos os participantes que fizeram presente a este webinar. Claro que contamos convosco para os próximos webinars que a Microlabs irá organizar. Desde já, estamos muito agradecidos por tudo e pelos todos os participantes. Uma boa noite. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Ok.